Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quem está chegando hoje aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Bruno, sou estudioso da Bíblia. Vamos continuar com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões cristãs, e hoje vamos novamente tratar do tema do Espírito Santo, um tema que eu já tratei em algumas oportunidades, né? E vamos tratar nesse contexto do tema da predestinação. Essa questão da predestinação, ou seja, a predestinação à salvação, é um tema que São Paulo trata em suas epístolas. Esse tema aparece em várias epístolas de São Paulo. E hoje nós vamos ver duas pequenas passagens da epístola de São Paulo aos Romanos, em que ele menciona a questão do Espírito Santo e a questão da predestinação. São temas muito ricos, né? Riquíssimos, né? Densos, e poucas pessoas conhecem essas passagens. Então eu vou fazer a leitura e depois vou dar uma explicação. Acompanhem, tá? Nós vamos ver no capítulo, os dois trechos estão no capítulo 8º da Epístola de São Paulo aos Romanos. Primeiro trecho, versículos 14 a 17, e depois os versículos 28 a 30. Então, começando a partir do versículo 14. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas recebestes o espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Agora, continuando a partir do versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. Vejam a riqueza dessas passagens, meus amigos. Aqui São Paulo começa dizendo que aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, é filho de Deus. E ele, mais adiante, afirma que o ato de receber o Espírito Santo, de ser filho de Deus, é concedido por predestinação. Ou seja, antes daquela pessoa nascer, ela já estava predestinada a ser um filho de Deus, a ser irmão de Jesus Cristo, a ter em si o Espírito Santo. Então, esses trechos, que não são trechos muito conhecidos, eles falam muito, né? Tocam muito ao nosso coração. Nós já vimos em outras ocasiões que, quando o indivíduo recebe o Espírito Santo, são concedidos a ele muitos dons, né? Junto com o Espírito Santo, Deus concede muitos dons, conforme a vontade de Deus. Esses dons são concedidos. Então, essa é a questão que é colocada aqui, né? Então, é importante nós refletirmos que
todo aquele que já recebeu o batismo da água deve almejar receber o batismo do Espírito Santo, deve almejar a graça de receber em si o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, porque a partir desse momento, sim, ele é considerado irmão do Senhor Jesus, por adoção, né? É o que Paulo nos revela com toda clareza, né? Com toda, assim, induvidosamente, né? Fora de qualquer dúvida. E em uma outra passagem, o Senhor Jesus, também nos evangelhos, nos diz que Deus concederá o Espírito Santo àqueles que o pedirem, né? Então, se o indivíduo já foi batizado na água, mas não recebeu ainda o batismo do Espírito Santo, ele deve clamar a Deus, orar, ainda que tenha que orar a vida inteira, para receber o batismo do Espírito Santo, para receber em si o Espírito Santo e os dons do Espírito. Nós sabemos que Deus concede isso conforme a sua vontade, conforme a vontade de Deus. E aqui Paulo nos diz que isso depende de predestinação, né? Mas, como o Senhor Jesus nos diz que Deus pode conceder o Espírito Santo àqueles que o pedirem, né? Todo aquele batizado na água deve orar para receber em si essa graça, né? De ter em si o Espírito Santo e ser considerado filho de Deus, irmão de Jesus, por adoção. Tá? Quem gostar dessa temática, a temática do Espírito Santo, deve entrar lá no canal e ver na parte de conteúdo. Eu deixei ali várias playlists. Uma playlist específica sobre o tema Espírito Santo. Então, todos os vídeos que nós estamos fazendo sobre o Espírito Santo constam lá nessa playlist, né? Muitos de vocês já viram, mas às vezes podem querer rever. Então, é um tema muito denso, né? Um dos temas mais ricos, e eu estou colocando todos eles nessa playlist, o Espírito Santo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso aí. Quem gostou, deixa aquele like, isso nos ajuda. Compartilhe o vídeo com um irmão, com uma irmã em Cristo Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.